Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, instalação e manutenção de computadores, e neste vídeo eu vou explicar sobre conversão de bases numéricas. Tá? Então a ideia aqui é a gente entender a matemática, né, que está por trás disso. Entender os sistemas numéricos como um todo. Temos um exemplo, uma situação, né, uma alegoria para a gente poder entender melhor uma situação. Tá? Então, uma situação hipotética, né? Uma caixa que foi entregue por um grupo de alienígenas tinha o número 25 gravado na caixa. Quando os cientistas abriram essa caixa, ela tinha 17 objetos. Aí, em seguida, nós temos a questão, né? Considerando que os alienígenas eles têm um formato humanoide, quantos dedos eles têm na mão, nas duas mãos, né? Bom, primeira coisa, a gente consegue tirar aí duas informações. Primeiro, é que os alienígenas eles não utilizam o mesmo sistema numérico que os seres humanos, ok? Por quê? Tem o número 25 e foram encontrados 17 objetos. Nós, os seres humanos, utilizamos o sistema decimal, né? O mais comum é ser utilizado o sistema decimal, no qual nós temos 10 símbolos que são utilizados para representar grandezas numéricas. Esses símbolos vão de 0 a 9. Até aí, sem novidade. Bom, mas a segunda questão é: o que tem a ver, né, o sistema numérico dos alienígenas e a quantidade de dedos que eles têm nas mãos, né? Então, basta a gente fazer a seguinte reflexão: por que nós utilizamos o sistema numérico decimal? Poderíamos utilizar um sistema numérico, né, com a base 5, uma base 8, uma base 16. Só que a gente utiliza o sistema, né, pelo menos de forma padrão, utilizamos o sistema com base 10. Por quê? Por justamente pelo fato, né, de ser mais fácil para a gente estar trabalhando com o sistema decimal, pelo fato de a gente ter 10 dedos nas mãos, ok? Então, teoricamente, se a gente encontrar qual é o sistema numérico que os alienígenas estão utilizando, iremos encontrar também justamente a informação de quantos dedos eles têm nas duas mãos. Para fazer isso, nós iremos ter que recorrer à boa e velha matemática. Teremos que montar uma equação. Dentro da equação, a gente sempre tem uma parte da informação que é conhecida e outra parte que é desconhecida. Nós sabemos que 17 na base decimal é igual a 25 em uma base numérica que não temos informação. Qual é? Então ela é incógnita. Por isso nós temos a letra B ali, né? E na parte decimal nós temos o 10 representando a base numérica que estamos utilizando. Então, né, vamos destrinchar essa equação aí. 17 é igual a 2 vezes b, que é uma base que eu não sei qual que é, elevada a 1. E 5 vezes b elevado a 0. Ora, por que isso? Nós estamos decompondo o número. Tá? A primeira casa nós temos b elevado a 0. B eu não sei qual é o número, né? Mas sempre vai ser elevado a 0. A segunda casa sempre vai ser elevado a 1. A terceira casa vai ser elevada a 2. E assim por diante. Isso é padrão para qualquer tipo de sistema numérico. Tá? E é aplicável também, inclusive, para o nosso sistema decimal. Ok? Exemplo, vamos pegar o próprio número 17. O 17 ele é formado, ele tem duas casas. Ele tem a casa que corresponde às unidades, né, no qual eu tenho o 7, e tem a casa das dezenas, tá, que é o 1, que corresponde à dezena. Ok. Então, uma unidade, né, vezes 7 igual a 7 unidades. Tá? Uma dezena, né, uma dezena na segunda casa, né, nós temos
aí, né, é correspondente a 10, ok? Então, a primeira casa elevada a zero é igual a 1, ok? A segunda casa elevada a 1, tá? Então, por exemplo, 10 elevado a 1, 10, tá? E se fosse 117, por exemplo, né, aí a terceira casa seria elevada a 2, a casa das centenas. 10 elevado a 2 dá quanto? 100, né? Uma centena, ok? Aí, teoricamente, nós temos lá elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0, recuando, né, da esquerda para a direita, ok? Então, foi só uma citação para vocês conseguirem compreender por que é elevado a 0, por que é elevado a 1, né? E se tivesse terceira casa, seria elevado a 2, e assim por diante, ok? Bom, agora nós temos a equação simples, equaçãozinha aí de primeiro grau, tá? Isso aí é matéria do primário, é bem tranquilo. A gente vai destrinchar agora essa equação. Bom, b elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. 5 vezes 1, 5. b elevado a 1 igual a b. Aí nós temos 2b mais 5. Ok? Muito importante no próximo passo, que agora o que a gente vai fazer? Vamos isolar o b, que é incógnita, né? Nós estamos fazendo essa equação com a letra b, mas poderia ser o x, tá? Na matemática, geralmente, a gente utiliza lá a letra x, mas não importa. O importante é representar a incógnita, ok? Então a gente vai isolar, né, o b e vamos inverter aí. Então nós temos, né, b igual a 17 menos 5, ok? Então o que acontece? O 5 ali, ele inverteu o sinal, porque ele trocou, né, de lado. O 2 que estava multiplicando passa dividindo, certo? Então nós temos a equação 17 menos 5, 12, dividido por 2, encontramos a nossa resposta. Então, os ETs eles trabalham com uma base numérica, né, de 6. Eles têm 6 dedos nas duas mãos, ok? Veja, nós temos aqui representado alguns sistemas numéricos. Como eu falei, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de sistema numérico. Na base 2, base 3, 4, 5, 6, tá? Aqui foi colocado justamente os sistemas numéricos que são mais comuns da gente trabalhar, né, na área da computação, ok? Então, decimal, binário, que é muito utilizado, sistema octal e o hexadecimal. Perceba que pela tabela nós conseguimos identificar qual é o número correspondente de cada o número correspondente de cada sistema numérico, ok? Perceba que no sistema binário, como ele trabalha com dois símbolos apenas, né? Depois ele tem o 0, tem o 1, depois do 1 ele vai aumentar uma casa para representar o número, tá? A mesma coisa vai acontecer lá com o octal, que ele só vai ter 8 símbolos. Depois do 7, ele vai ter que utilizar mais uma casa para representar um número maior que 7. E o sistema hexadecimal, olha que interessante, né? Ele é bem maior do que o sistema decimal, né? Ele vai 16. Então depois, né, ele vai de 0 a 9, depois de 9, o 10 é representado pela letra A, ok? O 11 pela letra B, o 12 pela C, o 13 pela D, 14 pela E
o 15 pela F. Se eu tiver um número maior do que 15, aí ele vai seguir aquela regrinha básica, vou ter que aumentar mais uma casa, ok? Então, muito importante na hora de fazer a conversão, não se confundir, ok? Nesse caso aí, a letra, ela corresponde ao número, tá? Se você vê a letra A, é 10. Se você vê a letra E, por exemplo, é 14, ok? Bom, na sequência, nós iremos verificar, né, a conversão decimal binário e binário decimal. Vamos pegar um número, né, o 25, por exemplo, tá? Como seria, como a gente poderia converter, né, na verdade, esse número para a base binária? É bem simples, você pega um número na base decimal e vai dividir ele por 2. Por que 2? Porque é um sistema numérico, né, que só tem dois símbolos, é o 0 e o 1. Só que essa divisão, você tem que fazer uma divisão por inteiro, ok? E você deve anotar o resto da divisão. Então, 25 por 2, né, vai sobrar 1. Depois, 12 por 2, vai sobrar 0. 6 por 2, resto 0. 3 por 2 dá 1 e o resto é 1. Ok? Uma coisa que é muito importante, a gente deve anotar o último quociente. Tá? O último quociente e os restos das divisões, você vai anotar e vai montar um número binário. Tá? Só que ele é montado na ordem inversa que você encontrou eles. Ok? Então percebo que pela cor do número, né, o último número que eu encontrei ali, ó, foi o quociente, o azulzinho lá, o número 1 azulzinho. Depois o resto, né, que é o 1 verde. E aí na hora de montar o número binário, ele vai ser igual a esse número que a gente está vendo aqui. É o 11001, ok? Para verificar se esse número está correto, basta fazer a prova real, que seria o inverso. Tá? Então, se aqui eu estou trabalhando com a divisão, na prova real, se vai ser o inverso, eu vou trabalhar com a multiplicação. Ok? Só que eu vou isolar os números, né, pelas casas a que eles pertencem e vou fazer a multiplicação. Então, a primeira casa é elevada a 0, a segunda é elevada a 1, a terceira a 2, a 3 e a 4. Assim por diante. E é multiplicado, né, multiplica 2, porque 2 é o binário, ok? Então, montando o número, nós temos, né, 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 0 vezes 2 elevado a 2, e 1 vezes 2 elevado a 3, e 1 vezes 2 elevado a 4. Fazendo o cálculo isoladamente de cada uma das casas, nós temos essa sequência numérica. É o 1680001. Ok? Somando tudo, nós teremos o número 25. Vamos para a próxima. Bom, na divisão, nesse processo de divisão, você pode utilizar um método que você achar mais conveniente. Né? Existem vários métodos de divisão. Você pode usar esse modelo, né, que é aquele que a gente aprende lá no primário, né? Então você pode montar a conta. Aqui no caso, nós temos aqui a conversão do número 21 da base decimal para binário. Então lá, tem 21 por 2, dá 10, sobra 1. Depois 10 por 2, dá 5, sobra 0. Depois 5 por 2, dá 2, sobra 1. Ok? Aí nós anotamos o último quociente, que é o 1, e pegamos todos os restos da divisão.
né, na ordem inversa e montamos o número. E teremos a resposta. É simples, né? Um outro exemplo, né, de decimal para binário. Se for um número maior, é claro que vai dar muito mais trabalho. Então, cuidado na hora de fazer o cálculo, para não se perder, ok? Monta numa folha que você tem espaço para você fazer. Quanto maior o número, né, mais trabalhoso vai ser e maior probabilidade de você errar. Então, toma cuidado em relação a isso. Mas a lógica é a mesma, tá? Você vai pegar o último quociente e todos os restos da divisão que você encontrou na ordem inversa e montar um número. Percebam que aqui nós temos a representação, né, no formato científico. 125 na base 10 é igual a 1,1,1,1,0,1 na base 2, ou seja, base binária. E para a gente fazer a conversão do binário para decimal, né? Como eu já comentei, né, cada casa ela vai ter o seu valor. A primeira casa vai ser elevada a zero, certo? E de acordo com a base numérica. A segunda casa vai ser elevada a 1, elevada a 2, elevada a 3, elevada a 4. E assim por diante, tá? Aí vocês estão vendo ali, ó, que é sempre multiplica 2, né? Porque é a base binária que nós estamos utilizando aí, ok? Nós pegamos o número e montamos ele dentro da tabela. Pode ser feito dessa maneira, porque aí simplifica o processo, ok? Onde for 1, eu já faço o cálculo. Se for 0, eu não preciso fazer cálculo nenhum. É 0, né? Então, na sequência das casas, 16, 8, mais 1. Ok? Então é bem simples, né? Por analogia, é só a gente lembrar, né, que o número 1, em eletrônica, ele significa o quê? Está ligado, está ativo, né? Então, se a gente for fazer analogia, é como se a casa estivesse ligada ou desligada. Se ela está ligada, ela vale o valor do cálculo ali, né? Correspondente. Se ela estiver desligada, ela vale 0. Então, a gente faz o cálculo em cada casa, em cada coluna. Depois somos os resultados, né? E encontramos o resultado final, né, da conversão. Um outro jeito de montar a conta pode ser utilizando parênteses, ok? Então, na hora que for montar o exercício, pode ser feito dessa maneira, né? Então, foi pego ali um número, né? 1, 0, 1, 1. Aí, foi feito um cálculo, isoladamente, utilizando parênteses. Se você achar mais conveniente, pode utilizar a tabela, tá? Se for o caso, não precisa nem montar a tabela completa como foi feita aqui. Estão vendo ali 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Tá? Sempre vai ser dessa forma. Se eu quiser, eu posso omitir essa primeira linha da tabela. Eu posso deixar assim: 1, 2, 4, 8. E se tivesse mais uma casa, 16, 32, 64, 128 e assim por diante, né? Ele vai sempre dobrando. Eu sabendo o valor de cada casa, eu vou só montar o meu número binário. E eu verifico que valor que ele vai ter, se ele é 0 ou se ele é 1 em cada casa. Se for 0, eu já coloco 0. Se for 1, eu pego e anoto o valor que corresponde àquela casa. Tá? A primeira casa tem o valor 1, a segunda casa tem o valor 2, a terceira tem o valor 4, a quarta casa ali já vai ter o valor 8, ok? Então, na hora de fazer o exercício, pode ser feito dessa maneira também, montando a tabela. Você faz uma conversão direta. O importante é que
na hora de fazer o exercício, né, de conversão, que você utilize um método. Eu vou avaliar o método que você utilizou. Eu quero verificar qual é o método que você utilizou. Então, fique à vontade para escolher o método que seja mais adequado. O importante é desenvolver o processo da conta. Bom, nesse slide nós temos justamente a exemplificação do que eu falei, né? Aqui um número, nós temos 3 números, né? E tem um número maior aí que vai até a casa 128, né? E aí você vai fazendo um cálculo e aí coloca o resultado final, tá? Então na hora de montar o exercício também, se quiser fazer dessa forma, é bem tranquilo, já vai somando, tá? Pode ser feito dessa forma também. Se você quiser fazer o passo a passo, tranquilo, à vontade. Mas o importante é que você demonstre qual é o método que você está utilizando. Ok? Bom, na sequência, a gente vai ver a parte justamente da conversão, né, de decimal para a base hexadecimal. Vamos analisar um pouquinho os sistemas numéricos, né? Fazer um comparativo aí. Sistema hexadecimal com sistema decimal. Então, nós temos aí na escala de 0 até 9 é igual, mas a partir do 10, no hexadecimal, nós ainda temos um símbolo para representar. No caso aí é A, ok? Então o A, ele não é uma letra, ele é um número. Tá? No sistema hexadecimal ele é número. Importante não fazer confusão. E os números, eles vão até F, ok? Na sequência aqui nós temos a conversão de decimal para hexadecimal. A lógica é a mesma na conversão do sistema binário, decimal, decimal, binário, ok? Como aqui eu estou convertendo, tá, o número 223, que é a base decimal, que é uma base menor, né, do que a base hexadecimal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir ele pelo número. Qual número? 16, porque a base é 16. Então eu vou pegar, claro, considerando a divisão por inteiro. Então eu vou pegar lá 223, divido por 16, dá 13, sobra 15, ok? Depois eu vou tentar dividir 13 por 16. Não dá, sobra 0, ok? Finaliza ali. Então, eu vou anotar 13 e 15 e montar o meu número. Só que 13 não existe em hexadecimal. O que existe ali, né, seria D, né? Letra D, na verdade, ela é um número, né? Mas a letra D está representando essa grandeza, equivalente a 13, ok? E o 15, na verdade, ele é F, então você faz a conversão. Tá? Montado na ordem inversa, fica um número DF, ok? Vou pegar ali o outro número, por exemplo, 76, vai ser a mesma situação. Dividiu por 16, deu 4, sobrou 12. Né? Tentou dividir por 16, não dá, finalizou ali. Você vai pegar o resto da divisão, 4 e 12. 12 é equivalente a C, ok? Então, é tranquilo também, tá? Basta lembrar que precisa fazer uma divisão por inteiro e ir anotando o resto da divisão, para você montar o número em hexadecimal. Um outro exemplo aqui, tá? É o mesmo método. Se você quiser montar dessa forma, né? Então, 543 por 16 dá 33, sobra 15, ok?
Depois nós temos 33 por 16. Sobra 1. Dá 2, sobra 1. E aí nós anotaremos os números, né, na ordem inversa e encontraremos o hexadecimal. E aí nós encontramos o resultado. 543 é igual a 21F base 16. Ok? Agora fazer o contrário, né, de hexadecimal para decimal. Então, nesse caso, ao invés de dividir, a gente vai multiplicar pela base 16. Ok? E aí a gente vai chegar naquela mesma lógica, né? A gente pode separar por casas, né? O coluna, e cada coluna ela vai ter o seu devido valor. Exemplo, né? A primeira coluna é, no caso, 16 elevado a 0. Depois, 16 elevado a 1 e 16 elevado a 2. E assim por diante. Se o número fosse maior, seria 16 elevado a 3. E aí eu vou fazer o cálculo correspondente. No caso aqui, primeira coluna da direita, né? 10, que é correspondente ao A, né? 10 vezes 16 elevado a 0. Tá? Depois, 0 vezes 16 elevado a 1. 0, não tem nem que calcular aí. Depois nós temos 1 vezes 16 elevado a 2. Pegamos as parciais, 256, 0 e 10, somamos e encontramos o número, que é 266 na base decimal. Ok? Aí nós temos um outro número aí, o C e o B. É um outro número. O B é 11, o C é 12. Ok? A primeira casa 16 elevado a 0 e a segunda 16 elevado a 1. Encontramos as parciais 192 e 11. Somamos e encontramos o número convertido para a base decimal como 203. Da mesma forma como expliquei, né, na conversão das bases anteriores, aqui também eu posso utilizar uma tabela de conversão, tá? E faço a conversão direta. Então, eu sei, por exemplo, ali, né, eu vou montar o meu número e eu sei que ali a primeira casa é 1, a segunda 16, a terceira 256, né? Aí a quarta 4096. Eu monto, né, o meu número e verifico as parciais, né? Multiplicando para encontrar o valor de cada parcial e vou chegar no resultado, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? É bem simples fazer a conversão, só temos que tomar cuidado, né, principalmente quando você pega um número maior, tá? Então procura organizar bem o espaço que você vai utilizar para fazer essa conversão, tá? Recomendo que você use papel e lápis, né? E se estiver correto, você passa o contorno a caneta mesmo por cima, tá? Nem precisa apagar, ok? O importante é fazer a conta de modo que ela seja visível, tá? E organizar direitinho os números. O que eu vou verificar também, né, na avaliação do exercício é a forma, né, ou o método que vocês utilizaram para chegar no resultado. Ou seja, qual foi o método? Né? Você já fez a conta passo a passo, utilizou a tabela de conversão, tá? É tão importante quanto o resultado é também saber qual foi o método que foi utilizado. Se você conhecer outro método e quiser utilizar também, fique à vontade. Foi apresentado aqui algumas alternativas, mas também sintam-se à vontade a pesquisar outros métodos, né, de cálculo para fazer a conversão. Se tiver alguma dúvida, me procurem. Até mais.